fortificação. A fortificação, ela não é boa o suficiente para ser um castelo e não é luxuosa o suficiente para ser um palácio. Na verdade, a fortificação ela é uma base, ela é uma espécie de construção de segurança, tá? E ela tem um monte de funções, tá? Um castelo é uma fortaleza de qualquer maneira, uma fortificação, mas outras construções também podem ser fortificações. Então, o que vai transformar isso, né, esse tipo de estrutura em algo realmente importante é para que ela serve para o seu reino, para o seu reinado ou para o seu estado, né? Basicamente, ela tem as seguintes funções. Ela serve de marcador. Ela pode ser um marcador de fronteira, defesa militar. Ela serve como controle de território, porque ela pode ficar próximas ali de rotas de comércio importante, rotas de viagem importante. Ela pode servir de guarnição para contingentes militares que estão transitando entre cidades importantes do reino. E ela também pode servir, igual a gente falou do Senhor dos Anéis, né? O Abismo de Helm. Ela serve como refúgio. Ela pode ser assim, meu Deus, os orcs estão atacando. Fuja para o Abismo de Helm. Por quê? Porque é lá que a galera vai estar guarnecida e vai estar sobrevivendo. E para isso, você precisa de algumas características para transformar uma construção comum em uma construção fortificada. Paredes grossas, porque sabe-se lá se o seu inimigo vai ter uma capacidade de ataque boa, catapultas, magos e, sei lá, grifos, dragões e etc. Ela vai ter que ter uma torre, um ponto alto que serve ou para vigilância ou para ataques à distância, tá? Eles chamam de... Tem um nome esse tipo de torre de fortificação. Marcelo sabe, mas não quer falar. Menagem. Torre de menagem. Torre de menagem. Tá? Que é tipo um centro fortificado ali, um lugar mais alto onde é a base mais segura que você vai ter da fortificação. É meio que o último bastião, é o último ponto de defesa. Ele é o lugar onde quem está importante ali dentro deve ficar para se esconder. E ele também tem uma... falando essas coisas, o povo vai achar que é para fazer homenagem com o bastião já. Hein? Faça, ele vai gostar. E eu anotei essa aqui, que é uma outra parte aqui. Eu anotei, chama Barbacan, que é uma estrutura... Que é o Barbacan? Vou falar agora. Você que não sabe o que é um Barbacan. B-A-R-B-A-C-A-T-I-O. Barbacan. Barbacan é uma estrutura externa que protegia as entradas principais. É uma espécie de barreira com cobertura para você não ter um acesso direto e você ter tipo um freio ali. Se quiserem impedir de você passar, eles conseguem fazer esse impedimento, tá? Então, basicamente, a fortificação serve para um desses elementos que eu falei. Além disso, o que nós temos ali dentro que são de importância? Ela tem que servir para ter reuniões, para guardar o seu exército, a milícia ou a galera que está fugindo para lá. Ela tem que ter alojamento suficiente para todo mundo que trabalha lá dentro, porque não é só de soldado que vive uma fortificação. Precisam cuidar dos animais, precisam cuidar das roupas, da comida e tudo mais. Normalmente você pode instalar masmorras nelas, tipo, eu tenho um prisioneiro muito perigoso aqui, eu não quero deixar ele na cidade. Taca ele lá na fortaleza. Então tem as masmorras da fortaleza. E eles também podem ter armazéns de recurso. Temos grana, madeira, algum item muito importante para nós, comida, que tem que ser protegido. Então as fortificações também servem para isso. E por último, né, as duas últimas coisas que eu quero falar é o posicionamento delas. Elas basicamente ficam perto de locais que deveriam ser seguros. E por não serem seguros, por isso a fortificação foi colocada lá. Então ela sempre está próxima de locais que devem ser protegidos. E ela deve ser colocada em lugares com difícil acesso ou fazendo o acesso ficar difícil.
porque ela tem que ser um obstáculo para qualquer um que queira invadir o seu terreno, o seu território, tá? Então, para isso aí, colina, lugar pedregoso, perto de rio, ela pode estar na beira de uma floresta, porque ou você passa numa floresta ou você passa pela fortaleza. Ela deve estar junto, igual eu falei, de rotas comerciais importantes, e ela vai ter sempre alguma alteração para dar uma dificultada da galera que tá tentando invadir, tá? Tipo fosso, ela pode ter um lago ou um corte de rio passando, ela geralmente vai ter portões reforçados, ela vai ter chama amuradas. As amuradas são guarnições que ficam junto do muro, ela pode ser fixa ou móvel, que é para proteger os arqueiros, tá? Ali em cima, e geralmente ela se protege de maneira mais tradicional. Arcos e flechas, fundas, bestas, arremessadeiras, catapultas e aquele seu mago maroto que você vai colocar lá na torre de homenagem, esperando os invasores desavisados entrarem para roubar o seu quinhão. Outra coisa. Como Jesus falou sobre a cidadela e que morar numa cidadela traz status, a fortaleza também traz status, mas ela traz status para o governante, porque ela é um símbolo de poder. Quando você tem um lugar que é defendido por fortaleza, significa que o líder, que a região é forte e é rica. Então, se você quer fazer aí o seu regente ser admirável e poderoso, que ele tenha poderio humano, né, exército, mas que ele também conte com fortalezas bem estruturadas para defender suas terras. E normalmente fica uma pessoa importante nessa fortaleza, né? Também defendendo, como se um grande general, ou alguém nobre, assim. Ou um nobre que tenha armas, né? Tem alguém de relevância militar, né? Que aí vai mostrar também acaba sendo uma referência, né? Pra falar assim, aquele forte, aquela fortaleza ele é tão poderosa que o fulano tá lá defendendo ela. O Dom, sei lá o que, o capitão não sei o que lá. Então, então é interessante também essa status de nobreza, né? Você pode, às vezes, numa aventura, no final de uma campanha, alguma coisa assim, os jogadores, aquele guerreiro, aquele que se destacou durante a aventura, ele pode ser presenteado com um título de nobreza para poder ficar em um forte, né? Em uma fortaleza, defendendo aquela parte do reino lá. E é um trabalho bastante honrado, né? O Nuki, sei lá, tá, a Nuki não sei quem é, tá falando um negócio que eu achei interessante, que tá mencionando o livro Rangers, Ordem dos Arqueiros e as Crônicas Saxônicas, justamente pelo aspecto de mostrar como funcionam os detalhes, as defesas, muito dessas estruturas que o Vermelho mencionou, né? E a questão do gerenciamento da logística. O legal da fortificação é justamente, para mim, o fato de ser um prédio integralmente militar. Então, assim, a cidadela é uma consequência natural da criação de uma estrutura, de um castelo, de algum tipo de prédio que seja relevante do ponto de vista de poder, mas o forte é um prédio militar. O forte não necessariamente ele é um prédio, uma fortificação, não necessariamente é feita para proteger o governante especificamente. É muito comum que o forte seja colocado justamente em regiões de fronteira, por exemplo. São regiões que precisam ser protegidas do território, mas que não tem a proteção natural que é dada à capital, aos prédios da capital, enfim, as cidadelas ou os castelos e tal. Então, eu acho que tem um elemento de construção de cenário importante, e a gente mencionou, eu acho, em passando isso quando a gente falou sobre vales e planícies, que a fortificação provavelmente é o prédio em que é mais importante a localização, porque isso já te traz uma carga de construção de cenário. Você não faz um forte no meio do nada. Você não faz um forte sem relevância. Você faz um forte porque ele tem um objetivo estratégico do ponto de vista militar, que é garantir a presença naquele local e proteger aquele local. Ou seja, você tem uma estrutura que dê abrigo às unidades militares que você vai precisar demandar para estarem ali fazendo aquela proteção. E aí tem toda uma série de aspectos que são levados em conta para você fazer isso. A logística é um exemplo. Por quê? O problema de um forte é que se você perde um forte para um inimigo, aquele forte passa a ser útil para o inimigo.
Não é a mesma coisa. A menos que você esteja jogando um RPG medieval de fantasia, em que, se você perder os soldados e o exército inimigo tiver um necromante, você também está dando recursos pro cara. Se os seus soldados morrem, acabou. Você perde esse recurso, mas você não está dando recurso pro outro. O forte, não. A partir do momento em que o cara toma um forte, ele pode usar aquela estrutura em benefício dele para se proteger de você. E aquela posição estratégica que você estava defendendo passa a ser defendida por ele. Passa a ser um bônus para ele. Então, tanto é que você tem situações de fortes em que, se você não tiver uma logística adequada para preservar o forte, as pessoas ficam nas piores situações do mundo. Tem muito relato de guerra, a Guerra de Troia, um exemplo, em que uma cidade fortificada, em que um local fortificado cai porque um cerco impede a entrada de água, impede a entrada de comida, impede a entrada de recursos, e as pessoas estão ali dentro e começam a sofrer. Então, aspecto importante. A gente tem muita ruína de forte, porque um outro lado da história é, em sendo um prédio militar, se algum ponto especificamente deixa de fazer sentido do ponto de vista militar, você talvez não tenha mais motivo para ter um forte ali. Você faz um forte na fronteira com outro país e eventualmente você vai lá e toma aquele país, talvez aquele forte deixe de fazer diferença, porque a sua fronteira agora é lá do outro lado. Você expandiu o seu território, aquele forte não está mais fazendo mais sentido. Então ele até pode ser um entreposto, mas talvez você não queira gastar recurso com isso. Você não vai querer fazer uma manutenção do forte que você não está usando do ponto de vista militar. Então é muito comum, a gente vê também muito comum você ter ruína de forte. Então se você teve uma guerra e o forte caiu, você vai ter ruína de forte. E ali, novamente, isso já te dá informação. Se existir um forte ali, tem que ter uma explicação histórica, militar, para aquele forte ter existido ali. Alguém construiu, alguém queria proteger aquela região, alguém derrubou aquele forte, alguém fez aquele forte cair. Então já tem toda uma carga histórica que está embutida ali, só da existência dele, como ruína ou não. Exatamente. Jesus caiu? Não, pra mim tá normal. Não. Tá aqui. É. Mas a câmera que parou de funcionar aí. Pelo menos assim, no VDL tá normal, só no OBS que tá. Estranho. Estranho. Tá me ouvindo, né? Podemos seguir, Alô? senhor? Tá me ouvindo? Estamos ouvindo, cara. Agora nós estamos ouvindo. Nós sempre ouvimos você nos nossos corações. A minha internet deu uma variada aqui, hein? Será que é o servidor internacional? Um tubarão mordeu os cabos oceânicos de novo? Fiquem ligados para as informações no próximo bloco. Querem nos calar. Podemos prosseguir? A gente tá falando sobre muitas coisas sobre Fortaleza, aí o Cid. O Ciro Gomes. Uau, veio o carreta escavadeira. Daí. Esse é o Cid. Então vamos lá.